quem está falando é o professor Ian. E hoje a gente vai falar rapidamente nesse vídeo sobre um tema bem interessante da área de geopolítica, que são as migrações, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo um vídeo mais resumido, um vídeo que a gente consiga discutir os principais conceitos, mas já que eu não tenho recurso dos slides aqui, eu vou deixar algumas recomendações de mapas para que vocês busquem tanto no material do Super Concurso, quem tem, quanto também que vocês possam procurar em Atlas, em sites especializados, tá bom? Mas vamos por partes, vamos lá? Primeira coisa, gente, é entender que migração é o quê? É o deslocamento da população de diferentes localidades. E as migrações, elas não são um fenômeno apenas da sociedade atual. Existem registros de migrações há milênios atrás, há centenas de séculos atrás. O fato é que a migração sempre esteve presente no decorrer da história da humanidade. Quando a gente pensa, e a gente já vai falar, por exemplo, de conceitos como nomadismo, a gente vai entender como que a migração sempre esteve no cerne das discussões humanas. Ok? Mas o que motiva uma pessoa a ser um migrante hoje, pleno século XXI? Os fatores são muitos, né? Crises políticas e econômicas, fome, perseguições religiosas, desastres naturais, guerras. Quando a gente observar, por exemplo, a migração para o Brasil, isso vai ficar muito visível. Quando a gente entender, por exemplo, por que os haitianos vêm ao Brasil, por que os venezuelanos vêm ao Brasil, e os brasileiros, para onde vão? Tudo isso são questionamentos que a gente vai estar entendendo melhor no decorrer desse vídeo. O fato é que a ONU estima que em 2017, ou seja, alguns anos atrás, o número de imigrantes internacional chegou a praticamente 270 milhões de pessoas. Então é muita gente se deslocando pelo globo em busca de seu lugar ao sol. E por que essas pessoas tomam essas decisões? Como que funciona isso? E para que você entenda melhor, aqui a gente tem dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de área de atração. As áreas de atração, cara aluno, são as áreas geralmente fomentadas enquanto países desenvolvidos. São áreas que têm bom desempenho econômico, altos indicadores sociais e que, acima de tudo, são áreas que atraem imigrantes. Países como Estados Unidos, Canadá, boa parte da União Europeia, como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, são países que são considerados enquanto áreas de atração. São países que anualmente recebem uma grande quantidade de imigrantes, querendo ou não, já que a gente vai descobrir que existem imigrantes legais e que também existe a migração ilegal, não é mesmo? O fato é que essas áreas de atração, elas hoje vivem um dilema, né? Que é como lidar com essa questão migratória, quais políticas migratórias desenvolver enquanto sociedade e, acima de tudo, como trabalhar esse tema internamente para evitar coisas como a xenofobia, por exemplo. Então, essas são as áreas de atração. Também temos as áreas de repulsão. O nome é bem didático, não é verdade? As áreas de repulsão são as áreas em que as populações, em que as pessoas, em que seus nativos, elas o quê? Elas querem se afastar. São áreas instáveis economicamente, politicamente, financeiramente. Então, quando a gente pega essas áreas de repulsão, não faltam exemplos. Na América do Sul, na América Central, na Ásia, na África. Hoje, um dos grandes temas de migração no mundo é a migração da África para a Europa, por exemplo. Onde a África vai ser definida como uma área de repulsão e a Europa vai ser definida como uma área de atração. Então, essa é uma definição, né, bem básica, bem rudimentar, mas que muitos colegas às vezes acabam errando de bobeira.
Então vocês já estão ligados no que são as áreas de atração de imigrantes e as áreas de repulsão de imigrantes e o papel que essas áreas possuem na dinâmica geopolítica mundial atualmente. Ok? Além disso, pessoal, outro aspecto importante que a gente tem que considerar são os tipos de deslocamento. Por quê? Porque os deslocamentos, pessoal, eles acontecem por inúmeros motivos, por inúmeros fatores. Então, eu separei aqui para vocês 5 tipos de deslocamentos, todos eles de fácil entendimento, e que se você prestar atenção, você com certeza vai conseguir matar cada um desses tipos de deslocamento, e se cair numa questão, com facilidade você vai acertar. Primeiro tipo de deslocamento é o deslocamento forçado. O deslocamento forçado, o nome ele já é muito didático, né? É quando a pessoa não tem a opção de recusa. A escravidão, por exemplo, é um exemplo disso. Os navios negreiros. Os navios negreiros traziam pessoas forçadas do continente africano para a América do Sul, onde essas pessoas eram exploradas, tinham sua mão de obra escravizada, sem receber um pagamento por isso. Então essas pessoas que saíam da África acorrentadas, maltratadas, feridas, com doenças, elas faziam uma migração forçada. Ainda hoje, século XXI, a gente encontra casos como esses. Pessoas que são pegas para se trabalhar com mão de obra escrava em fábricas clandestinas, em minas de carvão clandestinas, na área de mineração como um todo. Então, o deslocamento forçado, o nome já diz tudo, né? É quando a pessoa não tem opção. Ou ela faz esse deslocamento, ou ela morre. E o segundo tipo é o oposto. É o deslocamento espontâneo. É quando você, por sua livre e espontânea vontade, deseja sair de um país. É quando você, por exemplo, tem uma situação razoável no Brasil, mas quer tentar viver a vida, por exemplo, no Canadá, quer tentar viver a vida, por exemplo, na Alemanha. Você faz um deslocamento o quê? Espontâneo. Ninguém está te obrigando a fazer esse deslocamento. Você não está, por exemplo, como as pessoas que foram escravizadas há séculos atrás, que chegavam aqui acorrentadas. Não. Você está fazendo esse deslocamento pelo seu desejo pessoal. Seja de conhecer uma nova cultura, seja de conseguir uma nova oportunidade de trabalho, seja para mudar sua condição de vida, mas não deixe de ser um deslocamento espontâneo. O terceiro tipo de deslocamento é o deslocamento controlado. O deslocamento controlado ele é um pouco mais raro de aparecer, mas ele também acaba surgindo. Geralmente, o que acontece nesse deslocamento controlado? Um estado de alguma nação vai abrir um determinado número de vagas para imigrantes porque tem necessidade de mão de obra, de aumentar a sua população, de rejuvenescer a sua população. Então, às vezes, aparece, um país do norte europeu está abrindo não sei quantas vagas para imigrantes, procure levar sua documentação. É um exemplo de deslocamento controlado. Então, o que você tem basicamente? Você tem o Estado abrindo um número de vagas para imigrantes e que vai estar fazendo esse controle de quem entra no país, qual a função dessa pessoa e vai fazer a inserção dessa pessoa dentro dessa nova sociedade. Então, eis o deslocamento controlado. Também temos o deslocamento definitivo. O deslocamento definitivo, o nome já diz tudo. É quando você vai sem intenção de retornar. O deslocamento definitivo, ele é muito presente em países que sofrem com desastres naturais, crises econômicas e guerras. É aquela pessoa, aquela população que viu seu país em chamas, em ruínas, sentiu a dor de uma guerra e que não pensa mais em voltar para o seu país de origem. Pessoas que sofreram perseguições religiosas e que não desejam mais voltar a seu país de origem, às suas áreas de origem. Então são deslocamentos definitivos. E por fim, nós temos os deslocamentos temporários. O nome também já é muito didático, né? É quando o deslocamento tem início, meio e fim.
Então você vai, por exemplo, para os Estados Unidos para fazer uma bolsa de estudos por 1 ano e volta. Você vai para a Alemanha para jogar futebol num time lá alemão por 1 ano e depois volta. Ou então você vai para algum país da América do Sul para fazer um intercâmbio e depois você volta. É um deslocamento o quê? Temporário. Então, como vocês podem ver, esses 5 tipos de deslocamentos, eles sempre vão estar acompanhando as discussões migratórias, tanto no Brasil quanto no mundo como um todo. Ok? Antes que eu me esqueça, tá? Eu peço para que você, se estiver vendo esse vídeo nas nossas redes, deixe seu joinha, que se você tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, manda pra gente, tá? Porque a nossa equipe, ela está sempre pronta a tirar qualquer tipo de dúvida, a debater qualquer tipo de tema. Se você tiver algo a acrescentar nessa discussão, sinta-se à vontade. Às vezes, né, eu posso estar dando aula para um migrante, para uma pessoa que já saiu de uma área, por exemplo, do norte do Brasil para vir para cá, para uma pessoa que já veio de outro país para o Brasil e é um migrante internacional. Então, se você tiver uma experiência pessoal, se você tiver algo a contribuir, manda para a gente, tá? Pode ser aqui pela caixa de comentários, pode mandar para a nossa coordenação do curso, que a nossa equipe está ansiosa para ter um feedback do grupo de alunos que esteja assistindo esse vídeo, tá bom? Mas então, voltando para o nosso conteúdo, vamos lá? Agora que a gente já falou sobre o cenário, as áreas de atração e repulsão, já compreendemos os 5 tipos de deslocamentos: forçados, controlados, temporários, espontâneos e definitivos. Agora a gente chega numa parte mais conceitual, que são os movimentos migratórios, ok? Aqui está um ponto-chave da aula de hoje. O primeiro movimento migratório que a gente tem que destacar, pessoal, é um movimento migratório mais comum. É a migração pendular. Geralmente, gente, a migração pendular é a migração do cotidiano. É a sua saída de casa para o trabalho, do trabalho para casa. É a sua saída de casa para a escola e da escola para casa. É o seu deslocamento comum. É o deslocamento que você faz cotidianamente. Então, eis a migração pendular. Quando eu saí da minha casa e vim até aqui a unidade de Saracuruna para gravar, e eu pretendo chegar na minha casa daqui a pouco, eu vou estar realizando uma migração pendular. Como um pêndulo, você vai e você volta. Se você for numa estação de trem, por exemplo, de manhãzinha cedo, o que você vai ver? Você vai ver um grande número de trabalhadores pegando essa linha de trem, saindo da periferia, indo em direção ao centro para trabalhar, e quando der 5, 6 horas da noite, essa galera vai estar o quê? Retornando. Vai estar fazendo a sua migração pendular. As linhas de trem representam um exemplo maravilhoso para que você entenda o que é a migração pendular. É só você ir lá para a Supervia, lá para a estação de trem de Duque de Caxias, de Saracuruna, do Gramacho, da Penha, de Bom Sucesso, e olha a quantidade de trabalhadores que vai ao centro durante a manhã e que depois retorna à noite, utilizando esse meio de transporte, ok? Então, eis a migração pendular. Tá bom? Beleza? Então, prosseguindo, minha gente, além da migração pendular, eu não posso deixar de falar do êxodo rural e do êxodo urbano, né? O êxodo rural, ele é muito comum, principalmente em países com industrialização tardia. O Brasil é um exemplo disso. E o êxodo rural, ele pode ser definido de forma bem básica, né? É a saída da população do campo em direção à cidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil do passado, a galera que saía dos espaços rurais do Nordeste para vir trabalhar na indústria do Sudeste, a gente tem um exemplo de êxodo rural. O êxodo rural é um tipo de migração muito marcante, tá? Principalmente para o Brasil. E além do êxodo rural, a gente também tem o êxodo
urbano, que é um movimento contrário. Ou seja, quando você vai da cidade em direção à vida no campo. O êxodo rural, ele é mais comum que o êxodo urbano, isso é fato, não tem o que discutir. Mas ainda assim, o êxodo urbano ele acontece. Ele é presente nas sociedades como um todo, ok? Então, êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. Êxodo urbano é a saída da população da cidade para o campo, ok? Então, migração pendular é a migração do cotidiano. É a sua saída de casa para o trabalho, do trabalho para casa. O êxodo rural, também já falamos, é a saída da população do campo para a cidade. E o êxodo urbano é o movimento inverso. Também não podemos esquecer o nomadismo, né? Lembra quando eu falei que o deslocamento populacional ele é presente há muitos séculos? O nomadismo é um grande exemplo disso. O nomadismo, pessoal, ele é a forma de vida sem uma residência fixa. Um exemplo que eu gosto de dar para trabalhar no nomadismo são os povos indígenas do passado. Os povos indígenas no passado não tinham muitas vezes uma residência fixa, uma área fixa em que aquelas pessoas ficariam a sua vida inteira. Não. No passado, muitas tribos indígenas tinham a ideia do nomadismo. Como assim? Você fica aqui nessa área, usufrui dos recursos dessa área, caça, se alimenta da vegetação disponível, se alimenta do que for possível, usa o recurso que for necessário. Mas depois de um tempo, depois que você tem aquele desgaste, o que o nômade faz? Ele pega e se desloca para uma outra área. Então o nômade, ele não tem uma casa fixa, ele nunca está no mesmo lugar para sempre. Não é essa a ideia do nômade. E quando que o nomadismo se torna superado para a nossa sociedade? Bem simples, né, pessoal? O nomadismo é superado de fato quando a gente tem o desenvolvimento da agricultura e também da pecuária. Ou seja, quando o ser humano descobre a capacidade de plantar e colher espécies e também de criar animais a seu bel prazer, seja para usar da carne, leite, ovos, pele, enfim. O fato é que o nomadismo é um modo de vida em que a migração torna-se constante. E é por isso que o nomadismo é, sem dúvida alguma, um movimento migratório fundamental para que você entenda na aula de hoje. Ok? Além disso, a gente destaca o movimento de transumância. O movimento de transumância, pessoal, ele é um movimento periódico, reversivo, geralmente causado por mudança climática. O exemplo que eu gosto de dar para isso é o exemplo do pastor de ovelha, né? A ovelha é um animal bem frágil quando se trata de calor. Por ser um animal que carrega uma grande quantidade de lã, quando chegam os meses mais quentes do ano, o pastor ele carrega o seu rebanho de ovelhas para áreas que não sejam tão quentes. E aí, quando esse período de calor intenso passar, quando o verão se encerrar, por exemplo, eles pegam e retornam o seu rebanho. Então, o movimento de transumância é um movimento periódico, reversivo e geralmente causado por fator climático, tá bom? Então, movimentos de transumância não tem nenhum mistério, ok? Dois pontos que são importantes, ok? Dois pontos que eu preciso que você busque, caro aluno. Primeiro, rota África, Europa. Rotas para o Brasil. E as rotas dos brasileiros. O que significa isso, meu caro aluno? São três temas que você vai ter que buscar. Primeiro é o tema que envolve as rotas África-Europa.
Como assim? Se você olhar no mapa, você vai ver que não há uma distância gigante do norte da África para o sul da Europa. Então, muitas pessoas, muitos imigrantes tentam chegar à Europa de barco, atravessando literalmente, remando. Então é uma rota realmente muito perigosa ali pelo Mediterrâneo. Então eu recomendo que você busque as principais rotas de imigrantes que chegam na Europa. Você vai ver inúmeros imigrantes que chegam na Espanha, que chegam na Grécia, que chegam na Itália, literalmente tentando fazer essa rota pela água, que é uma rota muito perigosa. Tem séries da Netflix, tem uma série, para você que tem Netflix, muito interessante, uma série chamada Salvados, que um dos episódios mostra justamente, o desafio desses africanos que tentam atravessar e chegar na Europa. Então, essa rota de migração África-Europa, pessoal, ela vem caindo muito nas provas. Então, eu recomendo que você busque, entender quais são essas rotas. A galera que está saindo da Somália, que está saindo do Marrocos, que está saindo de inúmeras áreas da África, em direção ao continente europeu. Ou seja, saindo de uma área de repulsão para uma área de atração. Outro ponto fundamental é que você entenda as rotas para o Brasil. Como assim? Hoje a gente destaca a quantidade grande de venezuelanos que vêm ao Brasil e também a grande quantidade de haitianos que vêm ao Brasil. Os venezuelanos fugindo de crises econômicas e financeiras e políticas de seu país de origem, e os haitianos fugindo por esses mesmos fatores e também dos desastres naturais que acometeram esse país nos últimos 10 anos. Então é você buscar quais são as rotas que esses venezuelanos estão usando para chegar no Brasil. E os haitianos? Qual é a rota que esse povo faz para tentar chegar em terras brasileiras? São temas muito interessantes, principalmente para você que é vestibulando, ok? E você também não pode ignorar a rota que os brasileiros fazem. Para onde que o brasileiro costuma sair quando ele quer emigrar? Para os Estados Unidos? Para a Europa? Para a própria América do Sul? Para a Oceania? Para a Ásia? Para as regiões polares? Então é muito interessante que você busque entender melhor como que é a vida de um brasileiro migrante nesses continentes, entendendo o desafio que essas pessoas têm e também a forma de deslocamento que essas pessoas encontraram, ok? E para encerrar a aula de hoje, xenofobia, Xenofobia, gente, é o preconceito, a aversão e a antipatia com imigrantes. Muita gente erra falando que xenofobia é medo. Não, xenofobia é preconceito. Medo você tem de altura, medo você tem de montanha-russa, medo você tem de, andar na rua à noite vendo dois caras numa moto. Xenofobia é preconceito, é a aversão, a antipatia, a ideia de tratar mal uma pessoa por ela ser imigrante. E infelizmente movimentos de xenofobia vêm crescendo não só no Brasil, mas no mundo todo. Na União Europeia, grupos extremamente preconceituosos vêm se ancorando na xenofobia para destilar seu preconceito. No Brasil, a gente também encontra esses grupos, principalmente em estados como São Paulo e até mesmo Rio de Janeiro. Se você for olhar lá no norte do Brasil, você também vai encontrar inúmeros casos de xenofobia sofridos por migrantes venezuelanos. Então a xenofobia, pessoal, é uma realidade, infelizmente, onde a população nativa, a população residente, vai colocar a culpa de todos os problemas do imigrante. Se há desemprego, a culpa é do imigrante. Se há violência, a culpa é do imigrante. Se há qualquer tipo de desordem, joga-se a culpa no imigrante. Que muitas vezes é uma pessoa fragilizada, que vem para cá buscando uma nova realidade, uma nova condição de vida. Então, repito, xenofobia não é medo. Medo você tem de altura. Xenofobia é o preconceito contra pessoas estrangeiras. Ok? Então, para revisar a aula de hoje, ficou uma aula bem curtinha. Então, migrações,
é o deslocamento da população por diferentes localidades. Esse deslocamento que vem aí acompanhando a história da humanidade nos últimos séculos. E aí, a gente já falou, não custa nada repetir, só em 2017 foram mais de 270 milhões de pessoas. É claro que esse ano de 2021 tende a ter um número mais reduzido, até por questões de pandemia, né? 2020 também. Mas não podemos ignorar que a questão da migração é uma questão presente na nossa sociedade hoje. Não se esqueçam de lembrar dos conceitos de área de atração e área de repulsão. É fundamental que você tenha isso em mente, ok? É crucial que você compreenda o papel dessas áreas na geopolítica mundial hoje, onde países desenvolvidos, ricos, com alta qualidade de vida, tendem a ser áreas de atração e países pobres, subdesenvolvidos, com inúmeros problemas, tendem a ser áreas de repulsão. Já falamos dos tipos de deslocamentos: forçados, espontâneos, controlados, definitivos, temporários, cada um com sua especificidade. Eu recomendo que você dê bastante atenção, principalmente ao deslocamento forçado. Para a galera que faz vestibular, é muito importante que você tenha isso em mente, ok? E também comentamos então os principais movimentos migratórios: migração pendular, que é a migração do cotidiano, nomadismo, êxodo rural, êxodo urbano, transhumância, ok? E também comentamos um pouquinho sobre o preconceito contra imigrantes, que é a xenofobia, tá bom? Eu ainda pretendo gravar um material com vocês, gente, trabalhando um pouquinho melhor essas 3 rotas, tá? Como eu não estou com o slide aqui hoje, eu não tenho como trazer os mapas. E eu prefiro falar sobre essas rotas tendo os mapas para trabalhar com vocês. Mas não deixem de estar dando uma pesquisada, não deixem de estar dando uma olhada nesses temas, tá bom? Até para que a gente possa depois estar comentando o que é a migração intracontinental, o que é a migração intercontinental. Porque migração, gente, a gente está trabalhando hoje de uma forma um pouquinho mais resumida, mas é um tema muito presente, tanto em vestibulares, tanto em provas militares, quanto em provas de cursos técnicos e etc. Tá bom? Repito, se você tem alguma dúvida, alguma experiência que você quer trazer, se você tem alguma coisa a agregar à nossa aula, se você conhece um imigrante que já tenha sofrido xenofobia, se você conhece algum brasileiro que fez essa rota para o exterior, ou até mesmo algum outro tipo de caso de imigração, traz pra gente. Manda aqui na caixa de comentários, manda para a nossa equipe, tá bom? Porque aqui no Super Concurso a gente vai ter muito prazer em estar tirando suas dúvidas, tá bom? Então essa foi a nossa aula de imigração. Na apostila do curso vocês vão encontrar uma boa quantidade de exercícios para estar trabalhando isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho resumido, mas acho que deu para a gente trabalhar minimamente essa questão de uma forma organizada, de uma forma coerente, apontando as principais discussões da geografia no âmbito do contexto migratório, tá bom? Eu agradeço a você que viu até o final desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido produtivo, tá bom? E repito, qualquer dúvida a gente está aí. Valeu, tamo junto.